Achamos que somos os senhores da cidade, mas ela que nos domina, é ela que nos habita. Não como um destino inexorável, mas a cidade, o território, sempre deixa marcas no sujeito. Essas marcas que o sujeito vai levar a partir de uma determinada pertença a um determinado lugar. Então, isso um pouco para pensar que a cidade ideal para cada um está vista a partir da sua perspectiva. Como é que a gente pode pensar uma cidade em comum? Eu cresci nesse espaço aqui que vocês estão vendo. Eu vim muito nesse mirante aqui, olhar a cidade. E acho que um pouco o que eu penso de ciência é isso, né? É a periferia olhando para outros espaços. E eu não penso que sujeitas e sujeitos periféricos devem só explicar a periferia. Eu acho que sujeitas e sujeitos periféricos devem se desafiar a pensar o mundo e a sociedade. Então, se tivesse uma metáfora do que eu penso enquanto epistemologia, é isso daqui, ó. É a periferia olhando a cidade. É a periferia explicando a cidade. E não o contrário, como sempre foi. O contrário sempre aconteceu. A gente quer propor uma coisa nova. É olhar daqui e explicar lá. Por mais potentes que possam ser o poder econômico e o poder político, é muito interessante de notar que eles não são os responsáveis maiores da definição da forma das cidades em escala planetária. O maior poder de definição da forma das cidades está na mão da população, do poder social que eu chamo. É a população, a grande massa populacional, que se vincula de forma mais ou menos formal a mercados e a governos, que constrói as chamadas cidades informais. E as cidades informais, elas respondem pela grande parcela do território das cidades. Como eu sou cria dessa região aqui, eu sou cria de um bairro culturalmente muito diverso. A periferia ela é muito diversa. Tem uma presença negra muito forte, uma herança africana muito forte. Tem uma presença nordestina muito forte, uma presença operária, trabalhadora. Tem estrangeiro. Aqui na Vila União tinha português, tinha libanês, tinha argentino. Hoje tem senegalês, tem nigeriano. É esse encontro de múltiplas culturas que dá essa chama cultural que é a periferia, que dá essa explosão. Essa explosão, ela se dá nesses territórios aqui, a molecada brincando, é o cachorro passando, é a molecada conversando, porque uma série de vivências, elas se entrecruzam nesses espaços e produzem coisas novas. Então, eu acho que a maior riqueza da periferia é a sua diversidade cultural que se sintetiza nesses espaços aqui. Ela cria uma síntese. Ela se
cria uma amálgama, certo? Nesses territórios. A gente conseguiu transformar em que era aparente fracasso, que era meu lugar periférico, meu lugar favelado, meu lugar nordestino, negro, em efetivamente potência. E a favela se tornou uma invenção potente para os pobres garantirem seu direito à cidade. Então, o pobre não invade a cidade. A cidade é que oferece condições básicas de produção da existência e ele simplesmente é obrigado a se colocar na posição contra o Estado e contra o mercado, que também não oferecia opções, de construir seu direito à moradia. Não é beleza da favela que a gente quer mostrar, quer apresentar sua cotidianidade, quer apresentar suas contradições. Tem muita dor, mas tem muita dignidade. Tem muita violência, mas tem muita beleza e vida. Tem muita festa, tem muita alegria, tem muita presença de solidariedade, de sociabilidade, de invenção. E isso é que a gente chama de paradigma da potência. É isso que a gente fala, pensar esse território a partir de outro lugar. E aí é mudar o nosso repertório, então. Porque quando um moleque da favela se encontra com um moleque do bairro da classe média e fala, pô, nós só temos as mesmas coisas. Nós gostamos de mesmas coisas comuns, nós temos os mesmos desejos, vontades, só temos repertório talvez diferentes em alguns níveis. Mas esse encontro é lindo e nos humaniza. E eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito, que é um termo que chama inconsciência de classe. A gente fala muito de consciência de classe, a gente luta pela consciência de classe, mas tem uma coisa que é a inconsciência de classe, que ela está impregnada no seu corpo, ela está impregnada na forma como você fala, ela está impregnada nas suas lembranças, nas suas memórias, nas relações que você forjou. E isso, ele não é uma coisa muito consciente. Isso que forma um certo hábitos de cada um de nós, certo? Quando eu falei, me veio a ideia de sujeito periférico, era uma coisa de tentar entender esse sujeito periférico num duplo sentido. Essa pessoa que toma posse da sua própria história e começa a contar a sua própria história, a partir de uma consciência de pertencimento, mas o sujeito, ele também é assujeitado. Então você tem uma dupla, você tem uma dobradiça daquele que toma posse da sua história e começa a contar a sua história. E aí a gente pode ter a discussão com a grande sociologia, né, com sempre uma história, ou com uma historiografia que sempre contou a história dos pobres. Então tem uma discussão por esse lado, deixa que a gente conta a nossa história, certo? Mas também eu gostava dessa ideia do sujeito periférico enquanto formado por condições que estão para além dele. O que é isso aqui? É quando você começa a refletir sobre o que te formou enquanto ser humano. E como que o território ele incide nessa sua formação. O que é a casa, o que é a rua, o que é morar no apartamento, o que é morar num bairro central que passa um monte de carro, onde as relações são de outro tipo, de outra forma, até com outros acessos, né? E num determinado momento, ali para a década de 90, a partir da década de 90, eu acho que as periferias urbanas elas começam a sistematizar a sua história. E aí, quando eu trabalhei com esse conceito na tese, né, de sujeitas e sujeitos periféricos, era um pouco uma geração que começa a sistematizar a sua história. Eu hoje prefiro definir como sendo um momento da periferia de São Paulo, a partir da década de 90, onde por uma série de fatores as pessoas elas começam a utilizar
mais a pertença na periferia para se definir. Tinha todo um trabalho de vamos sair desse buraco que a quebrada se meteu, né? E a quebrada foi encontrando soluções. Pela cultura, pela autoestima, pela mobilização, pelas diferentes formas de se mobilizar, né? Que continuam existindo e que tem hoje em dia. O Brown fala isso numa entrevista bem recente. Ele fala o seguinte: a molecada de hoje em dia, ela gosta mais de si do que a gente se gostava na nossa época. É interessante a perspectiva dele. Mas aí eu faço uma provocação para a nossa geração. Subjetivamente a gente está mais fortalecido, mas objetivamente a gente está mais ferrado. Porque não dá também para a gente dar de barato. A gente tem uma pandemia que mata 1.200 pessoas por dia e a maioria são moradoras de periferia, a maioria são negras, e a gente achar que é muito esperto, entendeu? A gente só ficar com o nosso empoderamento, entre aspas, quando concretamente a gente está muito ferrado, cara. A gente tem 14 milhões de desempregados, o genocídio aumentou, a polícia está matando mais do que estava antes. Os nossos sistemas de saúde são uma vergonha, uma vergonha. Não tem menos ônibus nas quebradas do que tinham antes. Aumentou a violência contra as mulheres, entendeu? Então, eu acho que a gente também tem que escapar das armadilhas. Beleza, a gente tem o nosso orgulho de ser da quebrada e outros orgulhos, né? Que cada um reivindica o seu orgulho e aumenta a sua subjetividade, o que é bom. Eu acho que é bom que as pessoas gostem de si mesmas. Eu acho que é bom, é um salto qualitativo. Só que a gente também precisa sacar que em alguns aspectos amplos e importantes, a gente está tomando pau atrás de pau, entendeu? Pau atrás de pau. Enquanto classe trabalhadora, enquanto pobre nesse país, isso é uma derrota histórica. E a gente tem que estar bem consciente que nós tomamos pau, entendeu? Bem consciente. Para não achar que só o fortalecimento subjetivo foi legal para nós, porque objetivamente a gente está ferrado. As melhores formas urbanas, elas nascem de situações onde prevalece um equilíbrio das três forças. É como se fosse um tripé: poder econômico, poder político e poder social. Toda vez que você tem a ausência de um desses três poderes, ou quando você tem um poder excessivamente predominante em relação aos outros, você tem uma produção de espaço urbano que ela é desequilibrada em alguma dimensão. Ela tem problemas de forma, ela tem problema de função, ela tem problema de sustentabilidade, funcionalidade. Todos os indicadores sociais, o IDH, o Índice de Vulnerabilidade Social e outros, trabalham com essa ideia de que cidade é acesso a equipamentos, serviços e consumo. E todos eles apresentam como se a favela e a periferia fosse o inferno e os bairros de classe média alta fosse o paraíso. E todos nós sabemos que isso não é a realidade da cidade. Mas mesmo assim a gente segue trabalhando nessa perspectiva. Então pensar numa nova teoria social de cidade significa pensar numa cidade que una polis e urbe. Que a gente de fato consiga trabalhar a dimensão da convivência, da construção comum, da sociabilidade que ainda existe nas periferias e favela e trabalhar o acesso digno a equipamentos, serviços e a consumo que existe nos bairros mais ricos da cidade. E tem uma coisa da periferia enquanto expansão do capital, né? Periferia enquanto bolsão barato, né? Bolsão de reserva, para ele ser depois potencializado pelo capital, né? E vai chegando aos poucos, né? A gente vê processos de verticalização maiores nas periferias. Nos bairros de subúrbio, né? Na Penha, na Vila Esperança, na Vila Matilde, que são bairros com outro padrão do que o nosso aqui, né? Um pouco mais elevado. Mas tem muito essa coisa dos
desses condomínios fechados de periferia, né? Isso é uma coisa que está acontecendo mesmo, tem um processo de verticalização. Obviamente que ele não é o hegemônico ainda, mas isso paulatinamente está acontecendo, né? Você tem um aumento do preço da terra, né? Aos poucos você tem um aumento do preço da terra. E esse aumento do preço da terra ele é radial concêntrico. Por mais que uma série de teorias do urbanismo ou da arquitetura, ou mesmo da sociologia que trata das questões urbanas, insistam muito nessa tese da fragmentação dos espaços da cidade, para mim essa tese ela não se comprova. A gente tem ilhas de riqueza, a gente tem um grande polo de riqueza da cidade de São Paulo, que é o quadrante sudoeste, Morumbi, a Vila Olímpia, Moema, Itaim Bibi, esses bairros onde está realmente a elite paulistana. Depois a gente vai ter, a partir desse centro irradiador, um processo radial concêntrico de aumento da pobreza. Quanto mais longe desses polos, mais pobre fica. E você tem algumas exceções. Você tem o Tatuapé, que é uma exceção. Você tem Santana, na Zona Norte, que é uma exceção. Mas não dá para dizer, a partir das exceções, que os espaços tenham se fragmentado todo. E tem um discurso muito forte hoje, que eu não acho que é um discurso verdadeiro, mesmo do ponto de vista científico, que é essa narrativa de alguns setores da produção intelectual que dizem, por exemplo, que a ideia de periferia não faz mais sentido, porque tudo se fragmentou. Ora, é só a gente sobrepor alguns mapas aonde que morrem mais pessoas, onde que moram os mais pobres, onde que moram os negros, aonde que a Covid mata mais, aonde que moram as pessoas que gastam mais tempo no deslocamento na cidade. Você começa a superpor os layers, vai dar sempre nos mesmos territórios. E é esse território de sobreposição de opressões que a gente chama de periferia. Periferia existe sim, claro que existe periferia, obviamente que existe periferia. A gente pode ter um pouco de dúvida onde que começa, onde que termina, mas sociologicamente e cientificamente está comprovado que periferia existe. E o discurso que diz que periferia é uma categoria que já não vale mais é um discurso ideológico. É um discurso que quer negar as contradições da sociedade. É um discurso que ele vem na esteira de um pós-modernismo mal feito, que vai dizer que as grandes narrativas não servem mais. E esse discurso que as grandes narrativas não servem mais, ele vai dizer que classe social não existe mais, ele vai dizer que racismo não existe, ele vai dizer que tudo que é estrutural já não serve mais. Mas num país como o Brasil, essas estruturas elas estão bem fincadinhas, viu? Bem arraigadas. Seja no corpo das pessoas, que as pessoas pretas, elas sofrem de um racismo que é violento, que é estrutural, que é histórico. Os pobres, eles sofrem uma série de opressões pela sua condição financeira, pela sua condição econômica. As mulheres, elas sofrem muito mais opressões por conta de um machismo que é estrutural. E isso tem uma expressão também na territorialidade, no espaço da cidade. A gente só vai ter territórios de fato fragmentados quando a gente sair do capitalismo. Enquanto a gente continuar numa produção econômica que concentra a renda, o espaço da cidade ele vai concentrar riqueza também. Porque a cidade ela não está descolada da sociedade. A cidade ela é uma expressão da sociedade. A cidade ela é uma expressão de como a sociedade se produz economicamente. Então, assim, a gente precisa combater essa ideologia da invisibilidade da periferia. A periferia ela existe, com suas contradições, com seus problemas, que são muitos, e com suas belezas também. Então nós temos que saber separar quando que essa lógica se torna perversa e quando que ela se torna uma possibilidade de convivência.
né? Então, reconhecer essa possibilidade de convivência é fundamental. É reconhecer que não tem glamourização, tem uma exotização que simplesmente é transformado num elemento onde aquelas pessoas não são reconhecidas na sua humanidade, na sua criação, na sua potência, na sua inteligência. E isso é perverso, né? O nosso desafio é justamente mostrar a nossa humanidade, a nossa possibilidade, que nós não somos diferentes de nada, que principalmente favela é cidade e que nós somos cidadãos da cidade. E isso é um elemento que a gente tem que garantir o tempo inteiro. Ou nós inventamos coisas novas para operar no território, ou nós não iremos dar conta. É necessário a escuta do território, a escuta do que está acontecendo ali, e mais do que tudo, a escuta do sujeito que está nessa cidade, que está nessa situação. O Brasil vai ser uma grande nação se a gente, cada um de nós todos juntos, formos capazes de construir uma constelação de cidades. Cidades grandes ou pequenas, mas cidades vivas, né? Com mercados dinâmicos e competitivos, com comunidades, com sociedades muito engajadas no seu território e com governos locais que sejam capazes de desenhar políticas que levem a esse equilíbrio dos três poderes. Eu acho importante a Quebrada, ela refletir sobre a sua experiência. Eu acho importante a Quebrada teorizar sobre a sua experiência. E eu acho importante também a periferia como um todo ter um projeto político em comum para conseguir superar todas as mazelas e todas as tristezas que existem nas periferias desse nosso Brasil. Quanto mais eu ia, mais eu tava aqui, mais sentia que eu via todo o valor do bairro onde eu nasci. Tudo que aprendi me pertencia. Quanto mais eu ia, mais eu tava aqui, mais sentia que eu via todo o valor do bairro onde eu nasci. Tudo que aprendi me pertencia. Que a favela é o mirante desse povo, a fortaleza de uma gente em união. Salve, Vila União! É isso aí, rapaziada. Mirante.